Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta é disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 2, que tem como tema a beleza e a glória do culto levítico. Nós estamos aí dando início ao trimestre. Na semana passada nós não tivemos condições, agradeço a compreensão dos irmãos de postar a lição de número 1, mas estamos aí no início do trimestre e vamos junto com os irmãos até a última lição, que esse trimestre são 14 lições de um grande aprendizado para o povo de Deus. Nós vamos estudar o livro de Levítico e vamos aprender como se aproximar do Senhor de acordo com a sua vontade. Talvez alguém possa dizer, pastor, mas o livro de Levítico, ele é difícil para compreender. Não é, irmãos. O apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito no passado, para o nosso ensino foi escrito. E nós que somos espirituais, temos o discernimento do Espírito Santo, até porque a Bíblia diz, Paulo falando aos Romanos 7,14, a lei é espiritual e ela tem ensinamentos para os dias de hoje. Então você lendo, estudando o Levítico, pode ficar tranquilo. O Espírito Santo, que é quem faz nos discernir a vontade de Deus em relação às coisas espirituais, o Espírito Santo vai fazer você entender todo o significado dos ensinamentos contidos no livro de Levítico para como o povo de Deus se aproximar do Senhor, ou para ensinar como o povo de Deus deve se aproximar do Senhor, para ter comunhão com Deus, para permanecer diante do Senhor, servindo a Deus em santidade. Servir ao Senhor Jesus, de acordo com a sua vontade, faz com que nós, os filhos de Deus, vivamos mais felizes. Então, estudar o livro de Levítico para aprender a ter mais comunhão com Deus vai resultar em maior alegria para os nossos corações. E tenho certeza que Deus vai fazer nos edificarmos muito nesse trimestre. Ele tem uma grande edificação para cada um de nós. E a lição, ela está baseada, a leitura bíblica em classe, em Levítico. Eu aconselho você, irmão, leia o livro de Levítico inteiro, para que você compreenda como Deus deseja que o seu povo se aproxime dele, permaneça diante dele, sirva a Deus de acordo com a sua vontade e tenha mais comunhão com o Senhor. À medida que você for lendo e estudando Levítico, o Espírito Santo fará você discernir a vontade do Senhor em relação a você permanecer separado deste mundo, do mundo de pecado, do mundo pecaminoso, e manter-se consagrado diante do Senhor. O tema central de Levítico é santidade ao Senhor. É servir a Deus em santidade, ou seja, estar separado do mundo pecaminoso e consagrado para o uso exclusivo do Senhor. Então você vai descobrir, porque o Espírito Santo vai fazer você discernir a vontade do Senhor, mesmo sendo ensinamentos que foi deixado para Israel no mundo antigo, isso aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, o Espírito Santo tem lições preciosas para os dias de hoje. Então a Bíblia se discerne espiritualmente, e como nós sabemos que tem lições espirituais para hoje, o Espírito Santo vai fazer você entender com clareza a vontade do Senhor para hoje em relação ao que está contido no livro de Levíticos. Então é de suma importância. Eu até ensinei aqui para os irmãos no trimestre, na aula passada, e aconselho os irmãos fazerem também. Alguns fazem no final do trimestre o encerramento, e também não é errado você oferecer um café de bem-vindos no início do trimestre. Nós fizemos aqui um grande café de bem-vindo a todos os alunos, os irmãos que estavam aqui. E na primeira lição eu deixei claro aos irmãos algumas finalidades, alguns objetivos do livro de Levítico. E aqui eu destaco alguns que diz como nos aproximarmos do Altíssimo. Você quer ter mais comunhão com Deus? Então aprenda como se aproximar de Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 10 de Levítico, você vai aprender, o Espírito Santo vai fazer você discernir, tá? Traduzindo para você as lições espirituais da vontade de Deus, para que você possa aplicar nos dias de hoje, como se aproximar do Senhor. E também como alcançar a santidade diante de Deus, do capítulo 11 ao capítulo 27.
você vai aprender como se manter consagrado a Deus, como se manter agradando a Deus diante de todas as situações. Então esse livro é muito importante para a nossa vida. Ele é o âmago do Pentateuco. Não é à toa, que também não é coincidência que ele está no meio dos 5 livros da lei, ele é o centro. Então nós aprendemos que o livro de Levítico, Deus deixou ali relatado como que o povo deveria servir ao Senhor. É claro que nós sabemos que na época de Abraão, o clã não era tão numeroso. Então não havia necessidade de um sistema bem elaborado de regras, de ordens, né? Como a Bíblia fala, os mandamentos, as ordenanças, os estatutos, os juízos. Não havia tanta necessidade de um sistema amplo de ordenanças, porque eram poucas pessoas. A comunicação oral, a tradição oral, fazia eles se manterem obedientes diante de Deus. Mas depois que o povo cresceu no Egito e passou a ter aí mais de 2 milhões de hebreus, aí então se fez necessário registrar a vontade de Deus, e Deus preparou uma organização para que o povo soubesse se aproximar do Senhor de maneira obediente, zelosa e reverente. E aí então se fez necessário Deus entregar nas mãos deles estatutos, juízos, ordenanças, decretos, preceitos. Tudo isso são leis que o nosso Deus entregou nas mãos de Moisés. E aqui, o livro de Levítico, até hoje os judeus dizem, né, que ele é o âmago da lei, né? E eu mostrei aos irmãos que, tanto nos evangelhos, como nas epístolas, como em Apocalipse, tem vários textos no Novo Testamento que se referem ao livro de Levítico, né? Jesus falou do livro de Levítico, os apóstolos falaram, mencionaram o livro de Levítico. Então é muito importante você aprender o livro de Levítico. A lição, o textual está baseado em Levítico 9, 23, tá? Que diz: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Nós vamos aprender aqui como se aproximar diante do Senhor para cultuá-lo e entender que o resultado disso é a manifestação da glória do Senhor na nossa vida. Então, da mesma forma que o povo se aproximou de Deus, conforme Deus queria que ele se aproximasse, com quebrantamento, com arrependimento, com obediência, nós vamos ver aqui, na lição vai explicar bem certinho, cada ponto da lição aqui tem um significado, expressa uma maneira que Deus espera que a gente se aproxime dele, e aí eles se aproximaram da maneira correta, e o resultado foi a manifestação da glória de Deus. E quando Deus se manifestava, não era só para se aparecer. Deus se manifestava, trazia prosperidade para o povo, trazia saúde para o povo, trazia alegria para o povo, trazia bênçãos para o povo, as colheitas melhoravam, os animais melhoravam, a saúde melhorava, as conquistas melhoravam. Quando Deus se manifestava, todo o povo presenciava uma grande prosperidade entre Israel. Nos dias de hoje, quando a glória de Deus se manifesta, que a igreja sente o gozo do Senhor, que as manifestações de Deus são sentidas, são visíveis, os milagres são presenciados, quando Deus se manifesta, muda o dia a dia da igreja, muda a convivência entre os irmãos, prospera a igreja, prospera as famílias, prospera até mesmo a cidade e o país, quando Deus se manifesta. Deus nunca vai se manifestar para que não aconteça nada de novo. Deus se manifesta e as mudanças são nítidas e reais. Então nós vamos ver aqui que vale a pena se aproximar diante do Senhor da maneira como Ele deseja. Depois a glória se manifesta e todas as coisas recebem a bênção da prosperidade do Senhor. A lição tem 3 partes. A primeira parte diz o culto no Antigo Testamento. É a prática mais antiga do povo de Deus, desde Adão até os dias de hoje. Vamos ver aqui os elementos ou elementos do culto levítico. Vamos ver os elementos e o significado, o que representa esses elementos. Vamos ver também a finalidade ou finalidades do culto levítico. Nós vamos ver aqui o propósito de cada ação que o povo exercia diante do Senhor. Cada atitude que o povo tomava diante do Senhor para prestar culto.
nós vamos ver aqui o resultado dessas atitudes. Pois bem, vamos lá então. A primeira parte, o culto no Antigo Testamento, definição. O que é culto? Anote essa frase, depois você pode baixar os slides. O culto é a resposta do homem a Deus e o seu amor. O culto é a resposta que o homem dá para Deus e o seu amor. A palavra culto, ela significa homenagem. Então a gente oferece a nossa homenagem à divindade celeste. Mas é uma resposta que eu dou para Deus devido a Ele ter se manifestado. Porque até ontem eu estava ensinando os irmãos ali do curso de teologia, se Deus não se revelar, o ser humano não vai lhe conhecer. Então o próprio Deus se revela. Quando Deus se revela pelo seu Santo Espírito que nos convence, então o homem, em gratidão, dá uma resposta para o Senhor. De que forma? Homenageando o Senhor, reverenciando o Senhor, reconhecendo sua grandeza, adorando, lhe bendizendo. Então o culto é a resposta que o homem dá a Deus e o seu amor pelo fato do Senhor ter se revelado a este homem. Então, culto é a resposta que o homem dá a Deus e o seu amor. Nós vemos aqui, irmãos, a lição vem falando aqui, o segundo subtópico, na era patriarcal. Então aqui aborda Abraão. Nós sabemos que o culto já era feito por Caim e Abel, depois por Sete, depois por Noé. Noé edificou um altar. Mas aqui a lição vem abordando já os patriarcas mais famosos, né? Se dá para usar essa palavra, mais popular, né? Na Bíblia Sagrada, Abraão, Isaac e Jacó. Mas preste atenção, o que significava no mundo antigo levantar um altar? Preste bem atenção, quando um altar era levantado no mundo antigo, quando um altar era erguido no mundo antigo, ali se estabelecia um ponto de encontro entre Deus e o homem. Então o homem levantava um altar. Diante do altar, o que o homem ia fazer? Ele ia demonstrar, ou aliás, revelar que estava buscando ao Senhor. Ele ia demonstrar reverência e gratidão. O homem se aproximava do Senhor para provar que estava buscando ao Senhor, demonstrar reverência e gratidão. Mas ele levantava aquele altar e estabelecia um ponto de encontro entre Deus e o homem. Por isso que era levantado um altar. Quando o homem não interessava onde ele estivesse, quando ele se dirigia caminhando ao encontro do altar, sabe o que ele estava dando, sabe o que ele estava provando diante de Deus? Que ele estava indo buscar ao Senhor. A palavra buscar, quando Isaías, lá em capítulo 55, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. A palavra buscar vem do hebraico danran e significa pisar, literalmente, com o pé em direção a Deus. Então, quando uma pessoa erguia um altar, ela estava estabelecendo um ponto de encontro com Deus. E aonde ela estivesse, em casa, no campo, qualquer lugar, que ela se dirigisse, colocando o seu pé em direção àquele altar, ela estava dando provas de que estava indo buscar a Deus. Então, ela, cada vez que o homem colocasse o pé em direção ao altar, estava dando prova de que estava indo buscar ao Senhor. Então, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, eles levantavam altares, estabeleciam o ponto de encontro com Deus e sempre iam buscar a Deus, reverenciar a Deus e ser grato ao Senhor. Sempre oferecendo a eles, nós vamos ver mais à frente, os sacrifícios, sempre levavam uma oferta para queimar. Eles tinham esse entendimento, eles faziam, na verdade a ideia era abrir mão do material para mostrar o amor pelo espiritual. Abrir mão do que era visível para mostrar o interesse
pelo invisível. Abrir mão do que era palpável para mostrar o quanto eles amavam aquilo que eles não conseguiam palpar, mas acreditavam que existia. Então eles levavam. Estou dando prova de que eu me interesso pelo Deus invisível, que eles falavam na época de Abraão, Deus invisível, mas real. Então eles estavam dando prova, eles sempre levavam. E também era uma maneira de eles demonstrar que eles estavam desejando agradar a Deus. Então eles ofereciam. Eles entendiam que Deus recebia. E o próprio Deus recebia mesmo. Algumas teorias no mundo antigo de que quando a fumaça subia reto, sem nenhuma interferência, eles entendiam no mundo antigo que Deus estava recebendo, que quando acontecia alguma coisa, ou até mesmo o fogo apagasse, ou a fumaça não subisse reto, isso aqui são especulações, mas havia uma maneira deles compreender, e até manifestações, a Bíblia mesmo mostra que muitas vezes o próprio Deus consumiu o holocausto, o próprio Deus se manifestava na fumaça, o próprio Deus se manifestava recebendo, subia na fumaça, de forma teofânica. Então, Deus dava a prova de que recebia aquele sacrifício. E então, eles começaram, na tradição oral, a dizer, olha, foi oferecido um sacrifício, um holocausto, Deus se manifestou, a glória de Deus foi vista, Deus se fez presente, e ele se agrada que assim as pessoas lhe sirvam. E aí foram transmitindo. Abraão, Isaac e Jacó, e depois isso chegou até Moisés, na época de Abraão, aproximadamente 2.100 anos antes de Cristo. Aí quando chegou na época de Moisés, aproximadamente 1440 antes de Cristo, o povo já não era um clã, uma família não tão numerosa, já passavam de 2 milhões de hebreus. E aí então Deus aparece para Moisés e resolve, como eu coloquei aqui, devido ao número maior de pessoas, surgiu a necessidade de um sistema de regras para se aproximar de Deus de maneira a agradá-lo. Então, como o número de pessoas aumentou, Deus então criou um sistema de regras para formalizar o culto, ou organizar, vamos usar aqui a expressão mais adequada, organizar o culto. E um culto organizado não significa que Deus não vá se manifestar. Tem pessoas que, não gosto de organizar culto, não gosto de organizar liturgia, porque organizar demais, se preocupar demais com detalhes, engessa o culto, Deus não se manifesta. Não, isso não ocorre. A ordem na liturgia faz com que Deus se agrade e a glória de Deus se manifesta de igual forma. Se tiver ordem e Deus, ele presenciar o zelo nesta organização, com sinceridade e amor, a glória de Deus sempre vai se manifestar em qualquer culto bem organizado. O próprio Deus é que criou um sistema mais organizado para que o povo pudesse servi-lo de forma adequada. Então, na era patriarcal, não havia um sistema de regras, pelo número de pessoas que não era necessário, mas eles estabeleciam um ponto de encontro e eles iam então cultuar ao Senhor, demonstrando gratidão, reverência e demonstrando que estavam indo buscar a Deus. Repito, aqui estava o ponto de encontro. Quando eles dirigiam o pé ao encontro do altar, eles estavam dando prova. Estou indo buscar a Deus. E Deus amava isso. Até hoje Deus ama. Quando você está na tua casa, que você sai da tua casa, seja de carro, caminhando, você vai em direção à igreja, você está dando prova de que está indo buscar a Deus. E Deus ama e se agrada. E aí então, na época de Moisés, surgiu um sistema de regras. Na época de Davi e Salomão, já estamos aqui 1000 antes de Cristo, o primeiro rei de Israel foi estabelecido 1000 anos antes de Cristo. E aí então, aproximadamente 900 antes de Cristo, surge Salomão no cenário. Aqui então já surgiu o templo. Eles saíram lá do tabernáculo, na época de Moisés surgiu o tabernáculo. Deus sempre, quando a nuvem se levantava, eles tinham que levantar acampamento de ano em ano. E aí então o tabernáculo se movimentava no deserto. Mas depois surgiu o templo. E aí então no templo surgiu então mais regras para que o povo pudesse servir a Deus de forma muito mais organizada. Surgiu mais divisões no templo,
né? Divisões onde ficavam só os homens judeus, divisões onde ficavam as mulheres judias, divisões onde ficavam os gentios. Depois que foram os prosélitos se adequando à lei de Moisés, os homens prosélitos, que era alguém que vinha de um outro povo, aceitava a fé judaica, ele podia cultuar a Deus junto com os homens judeus, com uma veste branca de linho sem mancha. Se não recebesse aquela veste branca de linho sem mancha, não podia chegar perto do altar, porque lá no altar o sacerdote pegava uma cana, molhava um isopo, ensopava no sangue e aspergia sobre o povo. Eles tinham o sonho de ver uma gotinha daquele sangue pingando naquela veste branca, que eles entendiam que a misericórdia tinha alcançado eles. O sangue falava de cobrir a culpa, de expiar, de perdão. Então eles, quando pingavam sangue naquela veste, eles entendiam: a misericórdia do Senhor me alcançou. Então era muito lindo, eles faziam com muita reverência e muito temor. E muitas vezes a glória de Deus se manifestou no templo. Depois, aqui no domingo os irmãos vão ter mais tempo para entrar, mas depois que o templo foi destruído, em 586 a.C., por Nabucodonosor, na verdade Nabucodonosor enviou Nebuzaradã, os seus generais, destruir o templo. E aí depois, então, que eles foram para o cativeiro, ficaram 70 anos na Babilônia, voltaram do cativeiro, aí o templo foi reerguido. Mas nessa época surgiu as sinagogas, né, do hebraico assembleia. E aí então o templo ficou destruído, não tinha um local para o povo que ficou lá, os pobres, adorarem. Então surgiu as sinagogas depois do cativeiro. E aí eles adoravam nas sinagogas e também adoravam no templo, seguindo, porque o livro da lei foi achado nos entulhos. Zorobabel, que vem o primeiro da Babilônia, havia até uma profecia em relação a isso: quem és tu, ó grande monte? Perante Zorobabel tu serás uma planície. Zorobabel tirou todos os entulhos, reconstruiu o templo. Depois veio Neemias, reconstruiu os muros. Esdras ensinava a palavra e a glória de Deus voltou a se manifestar em Jerusalém. E aí já tinha as sinagogas, e aí então no templo ficavam uma parte dos sacerdotes, nas sinagogas outra parte dos sacerdotes, também levitas. Com o passar dos anos surgiu uma grande divisão ali, né? Da linhagem de Zadok, o sacerdote, surgiu os saduceus, que ficavam só no templo, que eram mais pertencentes à elite, agricultores mais abastardos, criadores de gado, fazendeiros, os saduceus. E os fariseus ficavam entre o povo nas sinagogas. Os saduceus, da linhagem de Zadok, frequentavam o templo. Os fariseus ficavam entre o povo nas sinagogas. E a história vai mostrando a divisão das classes religiosas e é muito interessante. O tempo aqui não permite entrar mais em detalhes. Nós estamos falando do culto. Então, depois do cativeiro, aí restaura-se o templo, acontece o culto no templo e também surgem as sinagogas, as assembleias entre o povo. Se alguém perguntar por que surgiu as sinagogas, foi devido à não existência do templo enquanto este estava derrubado. E aí surgiu a necessidade de fazer as reuniões no meio do povo, nas sinagogas. Agora aqui a segunda parte diz elementos do culto levítico. Cada elemento aqui desses tópicos revela um comportamento que agrada a Deus. Anote isso. Cada elemento revela um comportamento que agrada a Deus. Primeiro, sacrifícios. Eram feitos vários sacrifícios. Tá? O bezerro, em algumas situações, alguns historiadores até comentam que o bezerro foi pedido por Deus, porque não era oferecido bezerros. Mas como ele estava adorando o bezerro de ouro no deserto, em algumas situações Deus exigia um bezerro. Mas, geralmente, ovelhas, bodes, carneiros, pombas, rolas, e cereais e frutos pacíficos. Os sacrifícios, o que eles indicavam? Eles, quando a pessoa ia sacrificar, o sacrifício revelava para Deus que havia no povo zelo e dedicação. Eles tinham que cuidar tremendamente, de forma muito especial e cuidadosa mesmo,
do sacrifício que eles iam oferecer para Deus. Não podia ter mancha, não podia ter mácula, não podia ser quebrado, não podia ser doente, tinha que ser criado desde pequenininho, eles tinham que separar, esse aqui vai ser separado para ser sacrificado. Então, cada sacrifício oferecido revelava o que Deus queria ver: zelo e dedicação. Exigia muito serviço, cansava, suava, era exaustivo. Tinha partes do sacrifício onde o próprio sacerdote tinha que lavar as tripas dos animais. Isso tem uma mensagem muito séria para os dias de hoje, né? Tem sacerdote obreiro por aí que só quer a parte boa do ministério, mas lavar as tripas ele não quer, né? Resolver problemas, se envolver com as dores do povo para ajudar o povo. Muitos não querem. Essa parte do sacrifício, muitos sacerdotes não querem. Lamentável. Mas era difícil, irmãos. E tudo isso revelava zelo e dedicação. Deus olhava o sacrifício e detectava zelo e dedicação. E Deus recebia o sacrifício. Aqui, cânticos. Tinha cânticos? Tinha cânticos. Eles cantavam. Os judeus sempre foram um povo de expressões muito alegres diante de Deus. Se aproximavam de Deus cantando sempre, dançando inclusive. Eu tive a oportunidade, fiquei boquiaberto, vi uma cerimônia ali na frente do Muro das Lamentações, em 2017, quando estive lá pela segunda vez, e eles ficaram ali cantando, horas. E eu fiquei impressionado como eles tinham disposição, até hoje, em ficar cantando e dançando. E era uma cerimônia ali, onde um jovem estava entrando em uma fase do judaísmo e todos estavam celebrando porque ele estava ingressando nessa nova fase do judaísmo. Um jovem que eu vi ali. E interessante que eu estava gravando e depois todos vieram, eu até pensei que eles iam tomar meu celular, mas eles vieram conversar comigo e pedir para eu passar o vídeo para eles. Eles são muito inteligentes, falavam português, falavam espanhol, falavam inglês, o judeu é muito inteligente. E eu até não estava entendendo, já teve um judeu que pegou o celular da minha mão, já tudo em português, ele já entrou ali, já mexeu, já configurou e já tal. São muito inteligentes. O judeu tem uma mente incrível. E eles são realmente autodidatas, inteligentíssimos, especialistas em várias áreas, na verdade, não autodidatas. E ali todos eles têm níveis superiores. O judeu, hoje ele rege o comportamento do mundo com a venda do conhecimento. Eu perguntei lá em Israel, do que os judeus vivem? Não tem indústrias muito aqui. Eles vendem tecnologia para o mundo, vendem conhecimento, são muito inteligentes. Uma criança de 5 anos aqui em Israel lê 5 livros por mês. Então você veja como eles são inteligentes. E eu pude ver a inteligência deles. Chegaram ali, pegaram meu celular, já mexeram em tudo. E já falaram comigo em inglês, perguntaram se eu falava inglês, eu disse que falava muito pouco, perguntaram se falava em espanhol, aí eu já me saí melhor, quando vi já tinha judeu ali falando em português. Eles são muito inteligentes. Então eles chegavam cantando, mas o que o cântico expressava para Deus que Deus queria ver? O cântico expressava gratidão, atitudes de louvor e adoração. O cântico expressa gratidão. É por meio do cântico que nós damos grande prova de celebração e de contentamento diante de Deus, de estarmos alegres com esse Deus. O cântico revela o quanto nós somos alegres em servir a Deus. Então Deus, pelo cântico, observava a gratidão do povo, a alegria do povo, por meio do louvor. Louvor está relacionado a todas as exteriorizações dos filhos de Deus. Levantou a mão é louvor, falou é louvor, cantou é louvor, agiu com justiça é louvor, qualquer atitude é louvor. E aí o louvor é resultado de um espírito adorador. A adoração está relacionada ao interior do sentimento humano. Quando um sentimento humano, o espírito do homem está rendido à vontade de Deus, ele é um adorador. E aí o adorador vai revelar atos de louvor. E tudo isso se manifesta também, uma das melhores maneiras é por meio do canto. Então, quando eles cantavam, Deus via gratidão, louvor e adoração. Terceiro, exposição da palavra. O que Deus presenciava quando a palavra era feita ou quando era feita uma exposição da palavra? Deus presenciava o interesse que eles tinham em aprender
com Deus. Aprendizado. Quando era feita a exposição da palavra, o povo revelava que amava aprender a vontade de Deus. Aquilo que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso. E o que mais Deus quer ver no seu povo é interesse em aprender a sua vontade. Então, quando havia exposição da palavra, Deus observava que eles estavam interessados em aprender a vontade de Deus. Tudo isso, irmãos, fazia com que Deus ficasse muito alegre e Deus manifestava a sua glória diante dos filhos de Israel. E essa glória trazia muitas mudanças e prosperidade para o povo. Aleluia! Também a oração. A oração, o que a oração expressava? O que o povo revelava quando o povo orava? O povo revelava que desejava intimidade com Deus. A oração diz respeito ao desejo que alguém tem de ter intimidade com Deus. A oração expressa intimidade. Quando o povo orava diante de Deus, os sacerdotes oravam, o rei orava, o povo orava, eles estavam dando prova de que queriam intimidade com Deus. Tudo isso ia agradando a Deus para Deus derramar a sua glória e a sua presença entre o povo. Então, esses elementos hoje nós podemos oferecer de igual forma. Se oferecer da maneira que Deus se agrada, a glória de Deus se manifesta também. Quinto, leitura da palavra. Era feita explanação pelos mestres da lei, mas era feito leituras para que o povo ouvisse. E o que significava essas leituras? Significava que o povo queria manter comunhão com Deus. Manter comunhão com Deus ainda não é o mesmo grau, não significa a mesma intimidade. Comunhão e intimidade tem um grau de diferença aí. Parece ser a mesma coisa, mas não é. A pessoa pode estar perto de Deus, pode estar na igreja, pode estar diante do Senhor. Ela quer comunhão, ela está perto, mas não é tão íntima de Deus. A intimidade, ela vem pela oração. Mas, quando a pessoa está ouvindo a palavra de Deus, não, eu quero ouvir a palavra de Deus, quero estar ouvindo a vontade de Deus. Ela está revelando que ela quer comunhão com Deus, ela quer estar perto de Deus. E esse é o processo para que a pessoa possa ir crescendo em intimidade com Deus. É que nem hoje, nos cultos de campanha, vem muitas pessoas que ainda não se batizaram, são apenas congregados, eles querem estar perto de Deus. O que significa isso? Eles querem comunhão com Deus. Aí eles vão aprendendo, vão ouvindo a palavra, Deus se agrada disso. E eles querem comunhão até que eles possam ter intimidade com Deus. É como um casal, né? Só quem tem intimidade é o cônjuge. Os vizinhos podem estar perto, né? Tem comunhão, mas não tem intimidade. Então a oração revela intimidade. E ouvir a palavra de Deus revela o desejo pela comunhão. E Deus gostava de ver que eles tinham desejo de estar perto de Deus e querer ter comunhão com Deus. Então por isso que era feita a leitura da palavra. E por fim, a bênção sacerdotal. E o que indicava a bênção sacerdotal? Depois de tantas coisas que o povo oferecia, agora era a hora de Deus oferecer o que ele desejava que o povo recebesse. Quando o sacerdote dava a bênção, era a indicação de que o favor de Deus estava sendo derramado sobre o povo. Até os dias de hoje, irmãos. Alguém pensa assim, não, mas isso aí é um ato humano, é uma tradição humana. Eu não vou ficar até o final do culto para receber bênção apostólica, eu estou com pressa, vou para casa. Se por um motivo justo a pessoa precisar sair de um culto, não pegar e não receber, não ser alvo da bênção apostólica, é compreensível. Um motivo justo precisou sair. Mas do contrário, irmãos, não saia sem receber a bênção apostólica. Isso tem um peso grande diante de Deus. Isto revela muitas coisas perante o Senhor. Se puder, fique. O povo ficava até o final das cerimônias para que o sacerdote pronunciasse a bênção sacerdotal. Né? Na época dos apóstolos, bênção apostólica, e hoje, até hoje, usamos o termo a bênção apostólica. Mas era muito importante. Quando o sacerdote pronunciava a bênção final, era um ato de pronunciar aquilo. O próprio Moisés, ele pronunciou a bênção, né? Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, o Senhor sobre ti levante o seu rosto, lhe dê a paz. Era uma bênção que Moisés proferia, e os sacerdotes proferiam suas bênçãos,
não significa que tem que ser exatamente igual às palavras de Moisés, mas sempre foi proferida uma bênção final e era sinal de que o favor de Deus havia descido sobre o povo. Então, até hoje, no final do culto, espere a bênção apostólica e garanta todos os favores do Senhor, devido a Ele ter recebido o teu culto, ter se agradado e ter decidido te abençoar. Aleluia! E a terceira parte, para encerrar, finalidades do culto levítico. Aqui, cada ato expressa uma verdade em relação à vontade de Deus. Cada ato da lição aqui, que é um assunto bíblico, revela ou expressa a vontade de Deus. Primeiro, adorar ao único e verdadeiro Deus. Quando o povo se aproximava do Senhor, eles iam adorar ao único e verdadeiro Deus, eles estavam revelando algo para Deus. O que eles revelavam? Anote aí. Adorar ao único e verdadeiro Deus significa render-se à vontade do verdadeiro Deus. Como assim verdadeiro Deus? Lógico, naquela época Israel estava rodeado de povos que adoravam vários outros deuses. Tinha os deuses cananeus, tinha os deuses fenícios, tinha os deuses egípcios, tinha os deuses gregos, tinham vários deuses. Na época de Moisés até não tinha os deuses gregos, né? Porque a Grécia, lá aproximadamente 700 anos antes de Cristo, né? Surgiu ali Heleno e fundou, né, a cultura grega. Mas já tinham, né, vários deuses nas regiões de vários povos, e então, quando Israel se aproximava do Senhor, eles estavam expressando: nós nos rendemos à vontade do verdadeiro Deus, que é o Senhor de Israel. Então, quando eles adoravam a Deus, eles estavam dizendo que se rendiam à vontade dele. No mundo antigo, se aproximar de qualquer divindade, porque na cabeça dos seres humanos eles criaram várias divindades. Nós sabemos, teologicamente falando, que só existe uma divindade no universo, a divindade celeste, e ela é trina, nós sabemos disso. Mas na época do mundo antigo, na cabeça dos seres humanos que pensaram sentimentos vãos, criaram inúmeros deuses. E aí então, se aproximar de um deus daquela época, significava dizer: eu sirvo à vontade desse Deus. Eu me rendo à vontade desse Deus. E quando Israel se aproximava do Senhor, eles estavam dizendo: nós servimos e nos rendemos à sua vontade. Não estamos buscando nenhum outro Deus, porque não acreditamos na existência de nenhum outro Deus. Na verdade, Israel só foi curado da idolatria depois que vieram do cativeiro. Eles ficaram 70 anos na Babilônia. E sabe por que eles foram curados da idolatria? Porque lá na Babilônia muitos deles sofreram mesmo a escravidão na Babilônia, o cativeiro na Babilônia. E eles sofreram em nome dos deuses que eles serviam lá em Jerusalém. Porque lá em Jerusalém eles queriam servir os deuses da Babilônia. E aí quando eles foram para a Babilônia, eles eram humilhados pelo povo que estava servindo aqueles deuses. E aí eles viram: esses deuses não são deuses, são demônios, porque estão nos humilhando, estão nos maltratando. E aí eles pararam de acreditar naqueles deuses. E quando retornaram do cativeiro, nunca mais se viu em Israel nenhum tipo de idolatria. 70 anos sendo humilhados por um povo que dizia que servia aqueles deuses que eles também acreditavam. E aí eles caíram em si. Não tem como a gente servir esses deuses diante de tanta humilhação, de tanta vergonha. Que os profetas até cantaram: penduraram-se as harpas nos salgueiros, não tem nem ânimo de cantar. Estamos aqui, a gente ficava correndo atrás daqueles deuses lá, e o verdadeiro Deus está nos castigando. Agora nós estamos na terra desses deuses, sofrendo as maiores humilhações. Na verdade, são tudo obras humanas, são ídolos humanos, e Deus está nos castigando por isso. Ele é o verdadeiro Deus. E aí caíram em si, voltaram do cativeiro, nunca mais se tornaram idólatras. Então, adorar o único e verdadeiro Deus significa render-se à vontade do verdadeiro Deus. Segundo, reafirmar as alianças antigas. Quando eles reafirmavam, porque eles pronunciavam os pactos antigos. Quando eles iam cultuar a Deus no templo ou nas sinagogas, eles lembravam as alianças que foram feitas com Moisés, que foram feitas até mesmo com Abraão. Eles pronunciavam
E o que eles estavam querendo dizer com isso? Eles estavam demonstrando fidelidade aos concertos de Deus. Quando eles pronunciavam as alianças e os concertos, eles estavam dizendo: nós seremos fiéis a estas alianças. E aí Deus se agradava. Terceiro, professar o credo divino. Quando eles professavam, geralmente, frases clássicas das bênçãos da vontade de Deus, como esta: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando o povo em uma só voz falava isso, eles estavam reafirmando o compromisso que tinham com Deus. E Deus se agradava muito. Então, professar o credo divino significava reafirmar o compromisso com Deus. Quarto, aguardar o Messias. Quando eles se aproximavam de Deus, faziam leituras dos livros que falavam do surgimento do Messias, eles estavam querendo demonstrar o quê? Demonstrar confiança nas promessas de Deus. Quando eles pronunciavam as promessas, eles estavam dizendo: nós confiamos nessas promessas. Tudo isso deixava Deus muito alegre, e aí a glória de Deus descia sobre eles. Era um culto maravilhoso nessa época. Eles chegavam diante de Deus arrependido. Eu até coloquei aqui, ó, Deus quer ver no mínimo 4 coisas para manifestar a sua glória. Eles chegavam diante de Deus com submissão, primeiro. Segundo, com fidelidade, fazendo tudo conforme Deus pedia. Terceiro, com compromisso. E quarto, com confiança, acreditando em todas as bênçãos que viriam resultantes daquelas atitudes de obediência. E Deus via tudo isso e manifestava a sua glória. E o povo via a prosperidade de Deus. Meus amados irmãos, nos dias de hoje não é diferente. Se aproximamos de Deus com fé, com arrependimento, com zelo, com dedicação, reafirmando a confiança na palavra, nas promessas, cantando, demonstrando gratidão. Tudo isso, irmãos, quando Deus identificar em nós o que Ele quer ver, com certeza a gente faz a nossa parte, Deus é fiel, vai fazer a dele. E a dele é muito melhor. Ele manifesta a sua glória, e quando Deus se manifesta nos dias de hoje, no nosso meio não é diferente. As bênçãos do Senhor são distribuídas. Os casamentos são transformados, as famílias são restauradas, as provisões aparecem, há prosperidade entre o povo, há bênçãos entre o povo, bênçãos visíveis e palpáveis. E Deus é glorificado, e é uma ação e reação. O povo cultua da maneira que agrada a Deus, e Deus reage abençoando o seu povo. Aleluia! A conclusão nos diz assim: os filhos de Israel não souberam cultuar a Deus como Ele o requer de cada um de nós. Aqui a lição falou tanto que eles agradaram a Deus, nós sabemos que eles não perseveraram, né? Infelizmente não perseveraram, e muitos acabaram aí transgredindo. Mas por isso deixaram-se contaminar pelo formalismo. Apesar de sua rica e significativa liturgia, adoravam a Deus apenas com os lábios, pois o seu coração achava-se diante do Deus de Abraão. Nós sabemos que vários judeus, eles acabaram servindo a Deus com os lábios, mas nós tivemos vários adoradores fiéis no mundo antigo. Então, nós não vamos incorrer nesse risco de entrar pelo formalismo, pelo legalismo, não adorar a Deus em espírito e em verdade. Tem que ser puro a adoração, o sentimento de adoração. Então, adoremos a Deus em espírito e em verdade. Apresentemos ao Senhor o nosso culto racional, com sinceridade. Quando cultuamos verdadeiramente a Deus, sua glória jamais nos faltará. Gostei desse final. Levítico 9, 23 e 24. Eu convido você, domingo, a estar na igreja para aprender a lição de número 2. Como Deus deseja que a gente cultue ao Senhor, com todos esses sentimentos que Deus deseja ver em nós, e termos a certeza que a glória do Senhor vai se manifestar. Deixa o teu ok nesse vídeo, compartilhe esta lição e fiquem todos na paz de Cristo Jesus.